Boa tarde! Muito boa tarde, turma. Estamos entrando ao vivo aqui em várias plataformas. Deixa eu conectar tudo. Acho que aqui eu não consigo conectar no Live. Vamos ver que fala que tá com rede indisponível. Mas galera, tô entrando ao vivo aqui. Vou entrar também aqui no Instagram. Peraí, ao vivo. Pronto. Cheguei, turma! Muito bem, uma boa tarde oficial para todo mundo! Ó, gente, tô ao vivo em 300 plataformas, um monte de plataforma, então vou falando um oi para todo mundo aí, quem tá acompanhando pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta, pelo Twitch, e agora tô tentando também ficar ao vivo, mas não tá rolando aqui pelo Live. Peraí, deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui, ver por que não tá indo, e a gente já conecta. Muito bem, vamos ver. Pronto, tô indo e agora a gente vai. Pronto, cheguei, galera! Boa tarde oficial para todo mundo. Eu sou a Daiane Dezembro, quem já está acompanhando aqui há algum tempo já me conhece, e esse é o nosso quadro Aprendendo em 30. É aqui que a gente conversa sobre os atalhos ou sobre os obstáculos que podem te fazer ou pode te impedir de ser capaz de tocar e de aprender um instrumento musical em 30 dias de prática. Hoje, o tema que eu escolhi para nossa conversa, para o nosso bate-papo de hoje é o seguinte. Ok. Aprender um instrumento musical em 30 dias é possível, Dani. Eu vi que você aprendeu e tal, mas será que eu consigo? Será que você que está me ouvindo está pensando isso? Será que eu consigo? E resolvi trazer esse tema pra gente bater papo hoje, pra gente conversar sobre isso, porque eu queria já, para começo de conversa, assim, dizer que eu não tenho a menor dúvida de que você consegue. Eu não tenho a menor dúvida disso. E não é conversa é conversa dela, porque ela tá falando isso, ela tem alguma intenção em falar isso, é uma conversinha furada. Não é não, galera. Eu não tenho a menor dúvida do potencial que você tem de aprender música, assim como eu aprendi, tá? Não tenho mesmo. Por quê? E por que eu digo isso? Primeiro, porque eu não acredito em talento nato. Naquele talento que a gente tem, porque alguns têm, nasceram pronto e outros não. Já falei isso várias e várias vezes, não acredito nisso. Pra mim, talento musical é algo que a gente desenvolve e que é possível de qualquer pessoa desenvolver. Tanto que, se não fosse, nós não veríamos por aí tantos casos como a gente vê, sempre surge um caso ou outro, de pessoas com deficiência física e às vezes, assim, deficiências físicas sérias que comprometeriam uma capacidade de estar tocando, e a pessoa ali tá tocando guitarra com o pé, tá tocando piano com o cotovelo. Eu já vi várias e várias coisas. Por quê? Essa pessoa tem um talento para isso, então mesmo com essa deficiência, com essa limitação física, mesmo assim ela foi teimosa e o talento superou tudo isso? Não é nada pronto. O talento foi porque ela se colocou à disposição, porque ela mergulhou nesse universo para se dedicar. Então, assim, quando a gente pensa, será que eu consigo aprender um instrumento musical em 30 dias? Eu já digo claramente que eu digo sim, você consegue. E agora eu vou te mostrar como. Existe um caminho que facilita isso, faz com que você percorra isso de maneira mais fácil, mais tranquila. Você vai conseguir realmente poupar tempo e aprender em 30 dias e não demorar tanto. Que caminho é esse, tia Dani? O conhecimento teórico, rítmico e harmônico. Sim, quando nós estudamos e formamos a nossa base de habilidade musical, nós saímos na frente, nós temos vantagem na frente de muitos outros que não fazem isso, que vão direto lá para a prática instrumental. Então, quando você nem para pensar, mas às vezes sem saber, você tem uma facilidade para isso quando você cuida desse seu caminho aqui, do seu caminho, da sua iniciação, do seu alicerce musical. Porque veja, galera, o que eu mais vejo é as pessoas dizerem que para aprender a estudar música, para aprender um instrumento, para dominar um instrumento, você precisa de muito tempo. E você precisa de anos e anos e anos. E é preciso deixar bem claro que essa crença tá confundindo a ideia de que você é capaz de tocar um instrumento ou de que você é capaz de ficar virtuoso num instrumento. Ficar virtuose
tocar virtuosamente pressupõe realmente horas de treino, e como já há pesquisas que confirmam, mais de 10 mil horas de treino. E você não vai colecionar 10 mil horas de treino aí dentro da sua rotina, do seu dia a dia, da noite pro dia, e você não vai conseguir juntar 10 mil horas de treino em 30 dias, ok? Isso é um fato. Como que você faz para agrupar 10 mil horas aí dentro do seu corpo, dentro do seu cérebro, em apenas 30 dias? Você não vai conseguir em 30 dias. Porém, nós não estamos falando aqui de te transformar num virtuoso, de você tocar ali virtuosamente e ficar o top das galáxias no instrumento que você ama. Não se trata disso. Se trata de você pegar esse instrumento que você ama e simplesmente tocá-lo. Tocar. E não é tocar meia boca, é tocar. Claro que em 30 dias você não vai tocar as coisas mais difíceis que existem para aquele instrumento. Claro, isso é um fato. Você não vai fazer isso em 30 dias. Mas não é isso que nós estamos falando. Eu estou falando que você não precisa demorar anos para ver seu instrumento soar, para tocar aquelas músicas que você gosta. E também não estou falando que em 30 dias você vai aprender tudo que existe e acabou, não vai aprender mais nada, não precisa aprender mais nada. Claro que não, porque a música é um aprendizado constante. Então, quando nós temos consciência do quanto o conhecimento teórico, rítmico e harmônico fundamenta o alicerce e nos ajuda a sair ganhando, nos dá vantagem, a gente ganha tempo, realmente a gente não escolheria outra forma de começar dentro do estudo da música. Porque não existe, não se trata de você aprender um clichêzinho padrão ou uma, sabe, às vezes a gente escuta assim, ó, você vai aprender aqui tudo que você precisa saber e hoje você vai sair daqui sabendo tudo. Então, tudo para tocar 20 músicas, 30 músicas ali em 30 dias. Não se trata disso, porque eu não tô falando aqui para que você seja capaz de tocar várias e várias músicas em 30 dias, você tem que aprender sempre o mesmo padrão clichê, porque isso seria mais fácil. Pensa, se eu te ensino a tocar, sei lá, 4, 5 acordes numa mesma levada, uma mesma clave rítmica, daí você faz uma infinidade de músicas em 30 dias por causa daquele mesmo padrão, você repete aquele padrão. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de você aprender um clichê, um padrão ali que você vai firmar e você só vai saber aquilo, então você vai tocar. Isso pressupõe para mim algo muito superficial, algo muito muito limitador. Não é disso que eu estou falando. O que para mim é um atalho que faz realmente nós ganharmos tempo, ter vantagem na hora do aprendizado, é quando você ensina ao seu corpo e ele conhece tudo que envolve o seu corpo, viu? Eu não tô falando o seu cérebro, eu tô falando o seu corpo. Tem uma diferença fortíssima nisso, tá? Quando o seu corpo entende como se faz a leitura rítmica, quando o seu corpo processa a questão auditiva, porque quando nós temos essa base de conhecimentos formados, nós somos capazes de ler partitura, nós somos capazes de tirar músicas de ouvido, nós somos capazes de mudar a nossa forma de estudo musical. Em essência, o que a gente precisa para dominar um instrumento em 30 dias? A gente precisa saber tudo que está fora do instrumento. Eu preciso saber tudo que está do ponto de vista musical fora do meu instrumento, eu preciso estar com tudo isso resolvido para que em 30 dias eu fique focada no meu instrumento. É por isso que formar a base de conhecimentos musicais, da sua habilidade musical, te faz ganhar tempo. Porque quando eu vou aprender o instrumento, como quando eu fui aprender sax, como agora eu estou aprendendo violão, como eu aprendi acordeon, eu não fiquei preocupada com todos os conceitos que envolvem a música, porque todos esses conceitos em mim, no meu corpo, estão formados. Eu sei, eu tenho uma firmeza de pulso, eu sei leitura rítmica, eu sei ler partituras, eu tenho uma percepção musical refinada, eu sei diferenciar sons, eu sei perceber se tá afinado ou se não tá afinado, eu sei perceber se os sons estão caminhando, fazendo uma melodia mais pro agudo, se estão mais pro grave, eu consigo tirar músicas de ouvido, eu consigo olhar ali para a parte que eu vou estudar e eu analiso toda aquela estrutura musical e a partir daquela minha análise eu consigo saber formas mais inteligentes de estudar. Então, quando eu vou ali, eu pego meu instrumento,
O meu tempo com o instrumento é focado em aprender a dominar tecnicamente aquele instrumento, a dominar os sons que estão ali. Eu tô com essa preocupação e mais nenhuma outra preocupação. Eu não preciso aprender como que faz leitura rítmica, isso tá tudo processado já. Então, logicamente, se tá tudo processado, não tem fórmula mágica. Eu não sou a gênia, eu não sou a Pelé da música. Não é isso. É porque já tá tudo formado. Então eu me dedico aquelas horas de estudo nos meus 30 dias e pronto, eu consigo dominar o instrumento em 30 dias, ok? E vale dizer já que tem um autor chamado Josh Kaufman e ele fala que pra gente desenvolver habilidade em qualquer coisa que a gente for fazer na vida, habilidade, tá? Eu estou falando habilidade musical. O que ele nos traz é qualquer habilidade que você queira desenvolver na sua vida, você queira se tornar hábil em alguma coisa. Você precisa de treinar essa coisa por 20 horas, você precisa praticar por 20 horas. Então isso deixa muito claro que existe uma grande diferença entre você desenvolver a habilidade de tocar um instrumento e ficar virtuoso naquele instrumento. É bem diferente, tá? Ficar virtuoso naquele instrumento é bem diferente que você desenvolver habilidade. E é por isso que a gente consegue ganhar tempo e consegue ter essa vantagem de sair na frente e aprender o instrumento em um mês, em 30 dias. E não ficar lá 6, 7, 8 meses, tá? Mas eu digo 30 dias de prática, porque você tem que fundamentar esse seu conhecimento todo antes e aí você vai para essa prática de 30 dias. Porque já está tudo resolvido. E aí você vai ficar 30 dias focado no teu instrumento, em aprender ali dominar o seu instrumento, entende? Isso é lógico. E quem tem essa experiência, quem já fez essa experiência, confirma. Porque veja, quando vocês veem músicos que tocam vários instrumentos, tem-se aquela ideia inicial de que aquele músico é um superdotado, que ele tem alguma coisa diferenciada. Mas a verdade, o que aquele músico tem é isso, é exatamente isso. Ele tem toda a parte da habilidade musical dele resolvida, daí ele parte apenas para adaptação técnica do instrumento. E ele faz isso em bem menos tempo. E ele não faz isso porque ele é superdotado, porque ele tem um talento nato. Ele faz isso porque ele é capaz de fazer isso como você é capaz, como eu sou capaz, como qualquer outra pessoa é capaz de fazer isso. Então, Dani, aprender um instrumento musical em 30 dias é possível, mas será que eu consigo? Você consegue. Eu não tenho a menor dúvida, tá? Se eu conseguir, você consegue. Porque eu não tenho nada de diferente de você. E se outros conseguiram, nós conseguimos. Isso é um fato, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim também, pensam: Dani, mas eu não preciso aprender teoria para tocar um instrumento musical. Eu não tenho pressa, eu não quero tocar em 30 dias e eu posso tocar. E eu conheço gente que toca e não aprendeu teoria, não aprendeu harmonia, não educou o corpo, o ouvido para percepção, para o solfejo e toca muito bem sem ter feito nada disso. E de fato, a teoria, ela não é uma condição sem a qual você não toca. De fato, não é. Existem vários músicos autodidatas aí que nos provam isso. Aprendem música pela insistência, pela estimulação auditiva, pela criatividade e aprendem, se desenvolvem cada vez mais. Isso é um fato. Só que a gente não pode negar que a teoria é uma oportunidade. Ela nos dá uma oportunidade, porque esses músicos que aprenderam autodidata, em um determinado momento da sua vida, se esbarraram com a teoria, se esbarraram com o conteúdo teórico, com o estudo teórico. E os que não se negaram a ele tiveram a oportunidade de ter contato, de descobrir novos estilos musicais mesmo, novas técnicas, novas formas de compor, de pensar, de criar música que sozinho, do nada, eles não teriam. Então a questão é que a teoria nos fornece um universo. A teoria, ela é assim, é essencial. Se eu não formar a minha habilidade musical, eu não vou conseguir desenvolver a habilidade instrumental? Não é isso. Não é isso. Você vai. Agora, você não vai conseguir desenvolver em 30 dias? Exatamente, você não vai conseguir desenvolver em 30 dias. Você vai demorar bem mais tempo, ok? Isso é um fato.
porque você vai ter que formar toda a sua habilidade musical junto com a habilidade instrumental. Você vai ter que ficar lá educando o seu corpo. E aí é onde as pessoas muitas das vezes desistem. Começam a fazer aula de um instrumento, sente que demora muito, que não consegue dominar esse instrumento e sente que o problema é o instrumento e que não nasceu, que a pessoa não consegue aquele instrumento, que não nasceu para isso, sabe? Então, vocês precisam ter isso bem claro, que na verdade a culpa não é nem do instrumento e muito menos da sua capacidade de aprendizado. A culpa é da forma como você foi iniciado, como você iniciou esse processo, a sua jornada dentro da música. A culpa é do passo a passo que você está trilhando, da metodologia que você está seguindo, onde colocou em paralelo o aprendizado instrumental junto com o aprendizado musical. Isso faz com que as coisas sejam lentas e nem sempre a sua expectativa e a sua motivação dura por todo esse tempo. E aí é onde as pessoas desanimam. Uma outra questão que também às vezes pode surgir, as pessoas falam, mas eu toco bateria. Já é uma coisa de se pensar, porque até então a gente pensa assim, mas teoria é para quem toca piano, é para quem toca violino, para quem toca saxofone. Eu toco violão, eu toco bateria e eu toco contrabaixo. Eu não preciso saber de tudo isso aí. Eu quero chegar e tocar, acabou. E não preciso de tudo isso. Então, pense, né? Mas será que eu preciso ter esse conhecimento? Eu sou baterista. Bateristas mais ingênuos têm a ideia de que o papel dele ali dentro de um conjunto, dentro de uma banda, é realmente sustentar a parte rítmica e que todos os outros músicos vão seguir essa parte rítmica e acabou. E essa é a única preocupação do baterista. E eu digo que isso é ingênuo porque musicalmente é ingênuo. Porque bateristas que já têm uma consciência musical maior sabem que o papel dele na banda é tão importante e tão amplo quanto de qualquer outro músico. Então, se ele tem a capacidade de conhecer sobre armaduras de clave, sobre tonalidade, sobre o valor das notas, sobre o andamento, sobre a dinâmica, e ele domina isso, se isso faz sentido para ele, no corpo dele musicalmente, ele incorpora isso na execução musical e ajuda com que o resultado final da banda todo seja outro, de nível muito superior, porque ele se encaixa no linguajar de todos os músicos, ele conversa com todos os músicos. E quando a gente está pensando numa banda que está começando a nascer e que faz um trabalho de cover, tá tocando muita música cover, então ainda esse baterista poderia ter essa visão ingênua de que ele apenas tem que reproduzir o que ele escuta e tal. Mas essa banda cover, para ela crescer, ela tem que começar a desenvolver o repertório dela, ela tem que criar, ela tem que compor as próprias músicas, então ela tem que cair pro trabalho autoral cedo ou tarde, e é isso que destacam as bandas. O que a gente conhece não é uma banda cover. Se você parar pra pensar, que banda cover você conhece? Muita pouca, assim. O que a gente conhece é a banda com o repertório dela. Então, a fase de amadurecimento de uma banda passa para ir para o trabalho autoral. E quando você vai para o trabalho autoral, essa capacidade musical dos músicos, eu não tô falando a capacidade instrumental só, tô falando a capacidade musical. Tudo que eles têm de conhecimento por fora do instrumento, aparece na hora da prática, da execução instrumental e da composição. E é aí que essa banda tem chances, dentre outros fatores, tá? De posicionamento no mercado, enfim, de empreendedorismo ali, dentre outros fatores. Esse é um dos que contribui para a banda crescer e poder se destacar aí no mercado. Então, essa visão ingênua, mas eu não preciso, eu tenho que ficar focado só nisso ali, como, por exemplo, dos bateristas que poderiam talvez pensar uma visão ingênua, bem ingênua. E bateristas bons e já maduros musicalmente buscam esse tipo de conhecimento, esse tipo de estudo, porque sabe o quanto isso colabora, tá? É show isso. Então, assim, se você quiser, e eu tenho certeza que você quer, porque hoje em dia o que a gente mais quer é ganhar tempo para as coisas, porque tempo significa dinheiro também. E quanto mais a gente fica pagando aula para ser capaz de tocar um instrumento, é mais dinheiro que nós estamos investindo.
De repente o dinheiro pode não ser um problema para você, mas de repente pode ser que você queira colocar esse dinheiro em outros investimentos. Você não queira ficar só pagando aula lá de guitarra, de contrabaixo, você quer também fazer outros tipos de investimento e ser capaz de tocar logo, né? Fez aquele investimento e sair tocando logo. Então, se você quer isso, e eu tenho certeza que todos querem, é complicado falar que todos querem, mas enfim, uma boa parte de pessoas querem ser capaz de tocar logo. Você não deve buscar aquele aprendizado que vai direto para a técnica do instrumento e muito menos aquele aprendizado que vai para as coisinhas clichês, padrões. Ah, aprende só isso aqui, que com isso aqui você toca tudo. Sabe essas fórmulas mágicas? Ah, aprende aqui, ó, aqui você vai aprender tudo. Isso não existe. Isso vai ser um tipo de aprendizado bem superficial que vai te segurar. Vai te segurar, tá bom? Vai te segurar pra caramba no teu instrumento. Não vai deixar você crescer e crescer e crescer cada vez mais. Tenha isso, assim, firme dentro de você, porque isso é um fato, tá? Não queira a fórmula mágica, não existe a fórmula mágica. Buscar uma fórmula mágica, algo que vai resolver rapidinho, não é o que eu estou propondo e não é o que eu falo. Não existe mágica, existe estudo consistente de formar habilidade musical. Ah, em quanto tempo eu vou demorar então, Dani, para formar a minha habilidade musical? Tudo depende de que método você está usando de ensino, de aprendizado, por quais caminhos você está percorrendo para poder chegar lá no seu aprendizado e poder entrar nos 30 dias de prática. Tudo depende. Se você está fazendo um estudo autodidata, pegando conteúdos na internet e tal, e você está construindo, você com certeza vai demorar mais do que alguém que está tendo um norte, uma orientação, uma condução do que seguir, do que alguém que está sendo direcionado. Isso é um fato. Então, tudo depende da realidade da pessoa, depende de quanto tempo você coloca para estudar ali diariamente. Isso é proporcional ao tempo que você se dedica, tá? Mas não acredite que você vai numa única noite consumir tudo e acabou e aprendeu tudo e aí você já vai começar os 30 dias de prática e vai ser. Não é disso que eu falo, tá? Porque eu não falo de coisas picaretas, de coisas que vão acontecer assim, ó, pá! Mas eu falo de um trabalho sério, de um trabalho sólido, que vai te dar a alegria de pegar seu instrumento e, tocar. Que é muito gostoso quando a gente pega o instrumento e é capaz de tocar, sabe? Ver que a gente consegue tocar. Então, como que eu faço para conseguir, então, trilhar esse caminho? Se dedica com paixão, assim, com amor, curtindo o seu processo de aprendizado, curtindo cada conquista que você tem, cada aprendizado novo que você teve ali. Ah, eu aprendi como que ler isso aqui, eu aprendi a tirar uma harmonia, eu aprendi a reconhecer as notas. Cada coisa dessas, que podem parecer coisinhas pititicas, não são pititicas, são tijolinhos que você está colocando e construindo dentro da sua habilidade musical e que vai fazer você ficar na hora de tocar, entendeu? Vai fazer você ficar exatamente assim quando você pegar o seu instrumento e tocar. E daí você vai ouvir as pessoas falarem assim pra você: cara, você é muito talentoso. Nossa, cara, você domina muito, você é muito entendeu? Você vai escutar isso e falar: nossa, você tem um dom, um show. E você fala: eu tenho, cara. Eu construí, eu não nasci, porque ninguém nasce com isso. A gente constrói, ok? Ok? E aí, ó, então, pra fechar assim, você fala: vamos fazer então, Dani, um resumão, um passo a passo, assim, fechar essa nossa conversa para sair daqui hoje sabendo como é que eu vou trilhando. Primeiro passo a passo, se coloque para aprender e goste de aprender. Tenha essa paixão por aprender, por querer estudar, por querer conhecer cada vez mais, por querer... por gostar de aprender realmente, sabe? Gostar de sentir que seu corpo faz isso. Esse é o primeiro ponto, assim, que seu corpo está dominando coisas novas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, vivencie no corpo. Quando nós aprendemos teoria e harmonia e percepção só no papel, só no caderno de música, não vira nada. Se a gente não conecta o aprendizado teórico com a vivência dele, prática, não adianta nada. Na hora que você for transferir isso para o instrumento, você vai ter uma demora muito grande, porque você não fez as conexões neurais que seriam necessárias fazer no seu corpo e assim ajudar o seu corpo a processar tudo isso. Aí, a hora que ele vai transferir para o instrumento, ele já processou, ele já dominou no corpo, ele só transfere para o instrumento, tá? Então, teoria no papel não vira nada. Teoria que não é vivenciada não vira nada. Entende? Aula puramente expositiva não vira nada, tá? Então,
Tá, como que eu faço então para sair dessa exposição? Faça solfejos, faça treino de solfejos, solfejos rítmicos, solfejos melódicos. A gente tem que treinar essa parte de fazer leituras rítmicas, de fazer leituras melódicas, de solfejar. Solfejar significa você ver notas ali e sair cantando essas notas. E sair falando a altura dessas notas, entendeu? Você vai, não é só falar do, ré, mi, fá, mas é entoar. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ser capaz de olhar uma melodia e cantar essa melodia. Dani, mas eu não quero ser cantora. Não tô falando. Eu tô falando só de educar o seu corpo para transformar sons, símbolos em sons, ok? É assim que a gente começa a converter e educar o corpo. Começa a desenvolver um refinamento da sua escuta musical, da escuta musical. Como assim, Dani, desenvolver um refinamento? Porque a gente, o músico, nós que estamos estudando música, o que nós temos de diferente dos outros, das outras pessoas, é essa percepção musical mais apurada. Nós temos essa capacidade mais apurada, mais refinada, porque a gente treina isso. Então, os sons passam por nós, não de qualquer forma, mas a gente vai refinando essa escuta musical. E daí a gente tem que aprender a distinguir do ponto de vista, a gente pode começar a pensar isso, por exemplo, nas propriedades do som. Os sons têm 4 propriedades, são tipo 4 características. Ele tem a altura, que é essa coisa das notas serem mais agudas, tipo, que nem aqui no piano, dessas aqui que são mais graves. Então você começa a fazer uma percepção desde algo muito extremo, né, de coisas graves, para coisas muito agudas, até o refinado, tipo assim, ó, isso aqui, isso, que é levemente mais agudo que isso é levemente. Então você vai começando a distinguir a altura dos sons, se tá mais agudo, se tá mais grave, dentro de um contexto de estudo formal ali da música. Depois você vai distinguir a movimentação, se esse som tá vindo do grave pro agudo ou o contrário, tá ficando grave. Vai começando a perceber, vai distinguindo questões rítmicas, por isso a importância do solfejo rítmico, de apurar essa outra parte, essa outra característica do som, que é a duração. Isso tem a ver com o ritmo, saber fazer ritmos diferentes, identificar a escrita rítmica. Depois partir para uma análise sonora também do âmbito lá da esfera da intensidade, sons que são mais suaves, que tem um timbre mais aveludado, e aí já caímos para uma outra propriedade do som. Entende? É começar a prestar atenção no som e é comparar um com o outro, começar a refinar a sua escuta. Não é apenas escutar a música ali, ó, coloquei a música no rádio, tô dirigindo, tá? Tô dirigindo, tô escutando. Não, esse tipo de música de fundo não faz você refinar. É parar para escutar a música e parar, não fazer mais nada. Fechar teu olho e ficar ali escutando, diferenciar sons. Quando você estiver estudando num contexto formal de percepção, você vai ter a oportunidade de diferenciar sons. E isso é o que também ativa a sua capacidade de tirar a música de ouvido. Porque quando nós tiramos uma música de ouvido, nós percebemos um som e conseguimos fixar, memorizar ele a ponto de encontrar a referência dele no instrumento, que você sabe se é esse ou se é esse. Você vai encontrando as referências dele. Então, começa a analisar, entende? Começa a analisar os sons musicais. E se você já tá ali no momento que você já toca, mas tá sentindo que você quer dar um upgrade, quer parar de ficar estacionado, quer tocar melhor, quer tocar mais rápido, quer sentir que o seu nível de produtividade aumenta no seu instrumento. Você toca as coisas mais rápidas, você demora menos tempo para ficar bom numa música, você tem que desenvolver um olhar de análise sobre esse repertório que você estuda, sobre essa música que você estuda. Cara, você tem que olhar para a música tentando se aproximar do pensamento do compositor. Porque o compositor, quando ele compõe, não é do nada, não é por pura inspiração. Ele chega e fala assim, me inspirei. E tô super inspirada. Não é assim, galera, que rola. Quando realmente nós estamos ali nos aproximando do pensamento do compositor, a gente consegue, por meio de uma série de conhecimentos estruturais, formais, de análise harmônica, por meio de uma série de conhecimentos que estão fundamentando a nossa base, a gente consegue entender qual foi o pensamento do compositor e não importa quantos anos separem você desse compositor. Seja você pegando uma música de 1600 para tocar, imagina,
400 anos de distância, seja você pegando uma música de 1800, seja uma música de agora, dos anos 2000, e você tá atualizado com o repertório agora, e você entende, o compositor não tá do teu lado, mas você entende tudo que ele queria dizer, isso muda a sua forma de estudar, isso alicerça a sua criatividade, alicerça as maneiras mais eficientes de estudo. Eu já fiz uma live falando sobre isso. Só que a gente só consegue ter isso quando realmente a gente tem uma série de conhecimentos que faz a gente olhar para a partitura e não ver só bolinhas, faz a gente ver uma série de outras relações que estão por trás. Então, é realmente importante que a gente tenha essa capacidade de olhar o que está além das bolinhas, que a gente tem a capacidade de olhar para uma partitura e sair tocando ela. Claro que ler uma partitura não pressupõe apenas, por exemplo, eu tenho total domínio da leitura musical, ok? Isso está bem resolvido em mim. Mas quando eu peguei o violão, estou pegando o violão, eu não vou sair lendo virtuosisticamente no violão. Por quê? Porque o meu cérebro sabe ler e processa toda a leitura, mas a minha mão ainda não domina o instrumento. Então, lógico que todas essas capacidades que estão já bem resolvidas, elas vão ficar limitadas e gradativamente elas vão ficando cada vez melhores. Por quê? Porque eu vou ficando boa no domínio instrumental. Mas para que eu consiga focar no domínio instrumental, todo o resto tem que estar fora da minha preocupação. Se eu estiver preocupada em como é que lê, em como é que faz esse ritmo, em como é que faz essa articulação aqui, como é que faz essa frase, se eu tenho todas as preocupações, eu não consigo estar focada na questão instrumental. Resumindo, eu não consigo ser capaz de tocar um instrumento, de dominar esse instrumento, de desenvolver habilidade nele em 30 dias. Okay? Eu me limito e demoro muito mais e corro risco às vezes de ficar meses, anos, e o que não seria necessário. Então, o atalho que eu trago para vocês hoje é a vantagem de se aprender a música pelo caminho de formar a sua habilidade musical. Quando você forma essa habilidade musical, você está ganhando tempo. E ganhando tempo, você está ganhando dinheiro, porque você não está lá investindo e ganhando dinheiro, né? Deixando de gastar dinheiro, né? Você está ganhando qualidade de vida, porque você vai botar esse dinheiro em outro lugar para fazer outras coisas que você quer e também está ficando realizado consigo mesmo. Você se sente bem, se sente com prazer de que você consegue. É muito bom quando a gente quer tanto tocar aquele instrumento e você consegue, né? Você simplesmente consegue. É muito bom isso, sabe? Com esse atalho que eu digo, você seria capaz de tocar vários instrumentos em 30 dias. Não seria só um, você poderia tocar vários, desde que você tivesse tempo ali para se dedicar diariamente ao estudo de cada um deles, tá? Lembra que eu já falei várias vezes, não tô falando de fórmula mágica, de caixinha mágica que vai abrir, que vai acontecer. Não, você tem que se dedicar. Então você tem tempo para tocar todo dia. Você poderia aprender esses vários instrumentos, tocando todos eles todo dia. Só que às vezes a gente não quer tocar todos, a gente quer tocar um. E o que mais me dói o coração é ver as pessoas me relatarem que estão tentando ali há meses, 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos, até mais anos, e não consegue dominar e não sente que toca legal. Péssimo, tá bom? Então, guarde esse atalho que eu trouxe pra você com carinho e quando você tiver a oportunidade, chega junto, vai, curte o processo, constrói a sua habilidade musical e direciona o seu caminhar, porque vai te dar realmente muita alegria, muito prazer, experiência própria. Show? É isso aí. Esse foi o nosso bate-papo, essa foi a minha contribuição para o nosso bate-papo de hoje, para o nosso momento de conversa aqui. Eu espero que vocês tenham todos gostado nesse formato do nosso bate-papo aqui. Eu não abro espaço para interação, eu não respondo as perguntas de vocês, porque a proposta desse quadro do Aprendendo em 30 é realmente trazer assuntos para vocês refletirem, tá? Mas eu gosto muito e tenho acompanhado cada um dos comentários que vocês deixam depois ali, quando o vídeo vai pro ar, fica postado. Eu quero ler, eu quero ver o que vocês acham, se vocês estão gostando, se vocês concordam, se vocês têm esse conhecimento musical ou não, enfim. Então, por isso eu te convido nesse momento a me responder uma pergunta. Você estudou a teoria antes do instrumento? Sim ou não? Não deixa nos comentários do chat, porque eu não vou conseguir ver. Eu vou encerrar a live e não vou conseguir ver. Mas eu quero ver ali depois, na hora que fica postado, tá? Você estudou a teoria antes, tá estudando agora, sentiu diferença, não sentiu? Eu quero que você seja sincero e me conta, porque eu quero conhecer, eu quero que a gente se conheça. Vocês estão me conhecendo, eu quero conhecer vocês também, cada um de vocês que tá aí me ouvindo, tá bom? Deixa aí pra mim, vou ficar muito feliz e a gente vai trocando figurinhas. Lembrando que às 7h30 da noite a gente volta com a nossa próxima live, que é a live do quadro Fazendo Música, e aí eu abro espaço
para interagir com cada um de vocês. Portanto, se você curtiu esse material, se você está curtindo os insights, as dicas que eu trago para você, curte o nosso canal, nos acompanhe, nós temos várias redes, YouTube, Facebook, Instagram, agora nós estamos lá no LiveMe, também estamos no Twitch, acho que tá no Twitter, tá não sei mais aonde. Gente, procura Posso Tocar aí, solta esse dedo, curte a gente, esparrama, compartilha essa live, ajuda a divulgar para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e possam ter a realização pessoal de tocar, de fazer música, que é algo que nos deixa realmente felizes. A música traz alegria pra gente. E muitas pessoas não têm a oportunidade de ter essa alegria porque não escutam o que eu tô falando. E se você gosta, e se você acredita, compartilha, curte, esparrama tudo isso, tá bom? A gente se encontra à noite. Fiquem todos com Deus e